Já ouviu aquela frase, saudade do meu ex? Então, combina perfeitamente com esse vídeo. Fala, seus clubistas, começando mais um vídeo aqui no Clubistando, e hoje a gente vai ver 8 treinadores que foram ídolos como jogadores e que hoje treinam os mesmos clubes em que eles já jogaram. Então aqui deixando bem claro que são apenas casos atuais. Então não teremos, por exemplo, o Rogério Ceni quando treinou São Paulo ou o Guardiola quando treinou o Barcelona. Beleza? Temos explicado, bora pro vídeo. O caso que inspirou esse vídeo como tema foi a recente chegada de Mauricio Pochettino ao PSG. O argentino foi zagueiro do clube francês entre 2001 e 2003. Como jogador, Pochettino ganhou apenas um título no time, uma Copa Intertoto em 2002, mas mesmo assim ficou muito identificado com a torcida do PSG. Já como treinador, ele começou sua carreira em 2009, quando teve uma passagem até que longa, mas sem muito sucesso pelo espanhol. Saiu em 2012 e após um ano desempregado foi para o Southampton da Inglaterra, onde fez uma boa Premier League, fato que despertou o interesse do Tottenham em seu trabalho. E por lá, Pochettino fez seu grande trabalho como treinador até aqui. Não ganhou títulos, é verdade, mas aos poucos foi montando um grande time apenas com reforços vindo da base ou de times de menor expressão. Tottenham do Pochettino sempre correu por fora dos grandes times da Europa, que sempre gastam milhões de euros em contratações. Lá ele teve um vice da Premier League e um vice da Champions. Parece pouco, mas o Tottenham nunca foi um time de grandes títulos e antigamente sequer era figura constante na Champions, então dá sim para falar que ele fez um grande trabalho pelo time londrino. Agora ele chega ao grande desafio de sua carreira ao pegar o badalado time do PSG. Tem tudo para dar certo, pelo menos os títulos franceses ele deve ganhar para sair do seu jejum de títulos. O Ronald Koeman já apareceu nesse vídeo aqui quando montamos a seleção dos maiores artilheiros por posição de todos os tempos, e ele apareceu como o zagueiro que mais marcou gols, e a maioria deles foi jogando pelo Barcelona, onde ele é ídolo e jogou por 6 temporadas. Sobre o comando de Johan Cruyff, Koeman foi o principal líder do Dream Team do Barcelona e foi tetracampeão espanhol e ganhou a primeira Champions do clube. Inclusive, ele fez o gol do título. Como treinador, Koeman já passou por clubes como Benfica, Valência e Everton, mas sem muito sucesso. Seus maiores e melhores trabalhos até aqui foram por clube de seu país natal, a Holanda. E curiosamente, esses trabalhos foram por clubes rivais, onde Koeman também é ídolo como jogador. Esses clubes são Ajax, Feyenoord e o PSV. O ex-zagueiro também chegou a dirigir a seleção holandesa, onde iniciou uma reformulação no elenco e até fez um bom trabalho, voltando a classificar a Laranja Mecânica para a Eurocopa que ocorre nesse ano. No fim da temporada passada, depois dos vexames que o Barcelona deu, o clube resolveu apostar no nome de Koeman para fazer a reformulação que tanto precisa em seu elenco. Ele já chegou afastando nomes como Suárez e Vidal e contou com a volta de Felipe Coutinho e o reforço de Pjanic, mas até aqui a temporada do Barça não é boa. Koeman não conseguiu melhorar muito o desempenho da equipe, tanto que até o momento de gravação desse vídeo, o Barça está longe do Atlético, que é o líder da La Liga. Além de que o Barcelona praticamente não venceu os grandes jogos que fez, perdeu para Real e Atlético na La Liga e na Champions até venceu a Juventus em um dos jogos da fase de grupos, mas um jogo de volta tomou um vareio em pleno Camp Nou. Ainda tem muita coisa para rolar, mas por enquanto o trabalho de Koeman está longe de agradar a torcida do gigante da Catalunha. Poucos jogadores representam tão bem a expressão joga de terno quanto o Andrea Pirlo. O cara era sensacional, fazia o papel do regista, o termo italiano para o jogador que organiza o time a partir da defesa, e o Pirlo fazia isso com maestria. Mas você sabia que nem sempre foi assim? O Pirlo começou a carreira dele jogando como atacante. Ele subiu da base do Brescia e depois foi para a Inter de Milão jogando mais à frente, e não foi bem. Foi só em 2001, quando se transferiu para o Milan, que foi aos poucos recuando e enfim se encaixou na posição que o consagraria. No Milan ele fez história, venceu 9 títulos, entre eles 2 Champions. Em 2011 o Milan não quis renovar o seu contrato e ele partiu rumo à Juventus e contrariou aqueles que já diziam que ele estava velho e fez história novamente. Foi tetracampeão italiano de forma consecutiva e jogou sempre em alto nível. Depois teve uma rápida passagem pelo New York City e encerrou a carreira. Começou a estudar para ser técnico e em 2019 conseguiu a licença da UEFA. Em julho de 2020 recebeu o convite da Juventus para ser técnico do time sub-23. Ele aceitou, mas uma semana depois o Maurício Sarri, então técnico da Juve, foi demitido e o Pirlo foi anunciado como treinador do time principal. Até aqui o trabalho de Pirlo é razoável. O time perdeu apenas um jogo para o Barcelona na Champions, mas tem empatado muito, o que tem deixado a Juve longe de Milan e Inter, que por enquanto lideram o campeonato italiano. Mas a carreira do Pirlo como treinador só está começando e inegavelmente é muito promissora.
Até o início desse século, Chelsea era um clube tradicional da Inglaterra, mas que nunca figurava entre os gigantes do país, tanto que só tinha vencido apenas um campeonato inglês. Isso começou a mudar a partir de 2001, quando o time passou por uma reformulação e trouxe alguns jovens, entre eles estavam John Terry e Frank Lampard. Depois, com a chegada do bilionário russo Roman Abramovich, o time foi cada vez mais trazendo craques e começou a vencer campeonatos. Mas mesmo com cada vez mais investimentos e grandes jogadores chegando, Terry e Lampard eram as referências. Terry como o grande capitão e Lampard como líder técnico. E mesmo sendo meia, estava sempre entre os artilheiros da equipe. Foi nessa era que transformou o Chelsea no clube que ele é hoje. Se antes o clube só tinha um campeonato inglês, hoje já soma mais 5, além de 2 Ligas Europa e uma conquista histórica da Liga dos Campeões. O Lampard terminou sua passagem de 13 anos pelos Blues como o maior artilheiro e assistente da história do clube. Alguns anos depois, começou sua carreira como treinador, treinando o Derby County da 2ª divisão e quase levou o time ao acesso à Premier League. Foi o suficiente para o Chelsea trazer o ídolo de volta agora no comando do time. Então, desde 2019, Lampard está como técnico e até que tem bons números. Na primeira temporada, com o time repleto de garotos após o Chelsea ficar proibido de fazer contratações, conseguiu se classificar para a Champions. Nessa temporada está novamente entre os primeiros da Premier League e na Champions se classificou até com tranquilidade para o mata-mata. Nem só de exemplos europeus vive a nossa lista, isso porque Marcelo Gallardo se encaixa perfeitamente nela. O argentino foi um dos grandes jogadores do River entre os anos 90 e 2000. Ao todo foram 3 passagens pelo clube que somadas dão 11 anos vestindo a camisa do River. Era um meia muito habilidoso e que fazia muitos gols. Venceu 6 campeonatos argentinos e uma Libertadores no ano de 1996. Terminou sua carreira como jogador no Nacional do Uruguai e por lá mesmo iniciou a sua carreira de treinador e já em seu primeiro ano venceu o campeonato uruguaio. Saiu e desde 2014 é técnico do River e a parceria entre os dois já é uma das maiores da história do clube argentino e sem dúvidas o melhor trabalho aqui na América do Sul recentemente. Até aqui Gallardo já venceu 12 títulos, sendo 2 Libertadores no meio. E até o momento da gravação desse vídeo também está vivo na briga por mais uma Libertadores. Vai pegar o Palmeiras na semifinal desse ano. O trabalho do cara é tão valorizado que até o Barcelona já tentou a contratação dele e não conseguiu. Se aqui na América do Sul Gallardo faz um trabalho longo e vitorioso, na Europa outro argentino também faz algo parecido. Estou falando do Diego Simeone, que hoje é técnico do Atlético de Madrid e também foi ídolo do clube quando foi jogador. Simeone era um volante marcador clássico e também um argentino clássico, ou seja, demonstrava muita raça em campo. No Atlético venceu uma La Liga e uma Copa do Rei nos 5 anos que ficou por lá. Virou treinador logo na sequência que terminou sua carreira como jogador. Treinou grandes clubes na Argentina como o Racing, São Lourenço, Estudiantes e o River, mas ele se tornou um técnico de elite mesmo quando chegou em 2012 ao Atlético. São 9 anos à frente dos colchoneiros. É disparado o trabalho mais longo entre os grandes clubes da Europa. Assim como eu disse lá atrás que o Chelsea era um clube tradicional, mas dificilmente competia por títulos, algo parecido ocorria com o Atlético. Óbvio, são situações diferentes, mas se encaixa bem também. Isso começou a mudar com a chegada do Simeone. Pra você ter ideia, os títulos que o Simeone venceu representam 33% dos troféus que o Atlético ganhou em toda a sua história. É muita coisa. O argentino deu um padrão para o Atlético e fez com que o clube passasse a ser presença constante no topo do campeonato espanhol, além de estar sempre na disputa por títulos europeus. Chegou a 2 finais de Champions e venceu 2 Ligas Europa. Mesmo tendo mudanças no elenco e menor poderio financeiro que Barça, Real e outros clubes europeus, ele Cholo Simeone segue firme e forte no comando do Atlético. Boleiro, craque e vitorioso. Essas e mais palavras descrevem a carreira de Renato Gaúcho no futebol. E mesmo que ele tenha rodado em vários outros clubes, tanto como atleta como treinador, é inegável que a sua maior identificação é com o Grêmio. Como jogador, o Renato foi o principal destaque da primeira conquista de Libertadores do tricolor gaúcho e meses depois fez o gol do título mundial na final contra o Hamburgo da Alemanha. Foram ao todo 8 anos vestindo a camisa gremista. Como treinador, passou por vários clubes como o Vasco e Fluminense e até que teve um bom desempenho no Fluminense, quando ganhou uma Copa do Brasil e foi finalista de uma Libertadores, mas foi só na sua terceira passagem como treinador do Grêmio que ele se consagrou de vez. Renato chegou em 2016 e faz até hoje um dos melhores trabalhos da década no futebol brasileiro. Focado principalmente nas Copas, Renato sempre colocou o Grêmio na briga por título, venceu uma Libertadores e uma Copa do Brasil como seus troféus principais e recentemente se tornou o treinador com o maior número de jogos pelo Imortal.
E para fechar a lista, talvez o melhor exemplo de caso atual de treinador que foi ídolo do seu clube como jogador. Zinedine Zidane, assim como outros da nossa lista, se encaixam como ídolos das duas formas. Como jogador do Real Madrid, Zidane venceu 6 títulos, o mais especial, a Champions de 2002, quando fez um verdadeiro golaço na grande final contra o Bayer Leverkusen. Zidane era outro caso perfeito de elegância em campo. Era um jogador mais caracterizado pelo excelente domínio e controle de bola, as passadas largas, a precisão nos passes e nos lançamentos, além de habilidade para driblar apenas quando necessário. No final do século XX, era descrito como um craque das antigas. Gostava de jogar de forma solidária, fazendo os companheiros brilharem, ditando o ritmo das equipes ao preparar as jogadas e distribuir assistências. Terminou sua carreira em 2006 e alguns anos depois começou a se preparar para virar treinador. Em 2013, foi contratado para o Real Madrid Castilha, o time B do Real, e já na temporada seguinte virou auxiliar de Carlo Ancelotti e ajudou os merengues a chegar ao 10º título da Champions. Cerca de um ano e meio depois, assumiu o time principal e o resto é história. 3 Champions seguidas e 2 campeonatos espanhóis e 2 passagens pelo clube. Será que tá boa a carreira do Zizou? Ele nem chegou a ser uma promessa como técnico, já virou realidade e já também está entre os treinadores mais vitoriosos da história do Real, que é o maior time do mundo. Fim de lista e chegamos ao fim desse vídeo. Conhece mais exemplos? Deixa aqui nos comentários. Por hora é isso. Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário e de verificar a sua inscrição no canal. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e tchau.